Bem-vindos ao Na Paleta! Eu abri as portas do meu escritório para poder mostrar um pouquinho mais para vocês, uma parte um pouco mais técnica antes de chegar na obra. Então, vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho para vocês de uma casa de 500 metros quadrados, como que a gente chega até a finalização. Os nossos projetos são pensados com todas as mãos e cabeças possíveis para conseguir trazer uma proposta para o nosso cliente. A gente fala que essa primeira proposta, onde nós apresentamos com uma maquete eletrônica, com uma identidade visual e com um nome para esse projeto, que é muito importante, vocês já devem ter notado que todos os nossos projetos têm um nome, que é justamente para poder fazer com que aquele projeto tenha ainda mais personalidade e identidade dos nossos clientes. Mas a gente sempre fala que esse primeiro contato que o nosso cliente vai ter com esse projeto, com essa ideia vinda de nós para eles, com a leitura, obviamente, de todo o briefing e informações que eles nos passaram, é um diamante bruto. Porque juntos nós vamos lapidando e trazendo ainda mais funções e personalidade para cada detalhe dele. E a gente está aqui reunido justamente para poder repassar algumas coisas técnicas. Por quê? Nossa obra já está em andamento, nós estamos em fases finais antes de entrar a marcenaria. E para que a gente faça com que essa obra chegue no ponto onde ela está hoje, a gente precisa ter um acompanhamento de projeto. E é exatamente isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, antes de a gente chegar nesse ponto, nós já tivemos um briefing com o nosso cliente, criamos o nosso projeto com maquetes eletrônicas, ele foi aprovado e nós geramos toda a parte executiva. Com isso, nós enviamos para o construtor, dentro da obra, para poder ele tirar realmente do papel todas essas ideias que a gente teve, e esse acompanhamento nosso é de extrema importância para que a gente consiga fazer com que o projeto que nós idealizamos para o nosso cliente, ele seja realizado da mesma forma. Aqui para o lavabo, então, gente, vou mostrar para vocês, a gente desenvolveu lá na obra hoje. Da última vez que a gente foi, a gente estava só com os investimentos das paredes. E aqui no escritório, olha só, eu tenho essa parede de amostras aqui, e que muitas delas vêm dos nossos fornecedores. Então, alguns nos presenteiam, por exemplo, com as amostras. Outras, na hora da gente fazer a apresentação do projeto, nós vamos até a loja para poder buscar alguma novidade. E também é interessante que, durante o processo de criação, às vezes a gente quer colocar alguma coisa diferente que a gente não tem por aqui. Então, a gente vai nas lojas para poder buscar esses elementos. Aí, por exemplo, esse daqui, ó, que é o seixo que nós utilizamos em uma das nossas clientes no lavabo. E esse toque, mesmo da pedra, super bacana. Olha isso. As amostras de cores, de palhinha, revestimentos, marcenaria também. Eu optei aqui dentro do escritório por trabalhar o nosso briefing em diversas etapas. Acredite ou não, o primeiro passo do nosso briefing é o primeiro contato que o nosso cliente tem aqui com o escritório. Às vezes na solicitação de orçamento ou informações sobre o nosso trabalho, nós já começamos a coletar informações sobre o nosso cliente, sobre os desejos dele. Porque normalmente nesse primeiro contato que o cliente tem com a gente, é o contato mais racional que ele tem. E ali ele vai passar informações mais técnicas. No decorrer do percurso, a gente vai começar a buscar informações mais emocionais, mais do seu dia a dia, do cotidiano, do que gosta e do que não gosta. Por isso, essa divisão no briefing faz com que a gente tenha mais informações possíveis, juntando até mesmo com referências que nós pedimos aos nossos clientes para conseguir fazer com que todas as suas palavras sejam associadas a imagens também. E a ideia de criar um mood board é exatamente a gente conseguir fazer com que o nosso cliente tenha a ideia de todas as texturas e os acabamentos que nós estamos propondo para ele em maquete eletrônica.
Esse daqui, por exemplo, nós já apresentamos lá atrás para o nosso cliente na apresentação do projeto. Então a gente faz essa apresentação da maquete eletrônica e junto com isso a gente mostra essas texturas, porque por mais que a maquete eletrônica tenha esse realismo, nada como a gente sentir o toque, entender como vão ser essas composições visualmente e presencialmente. Porque, querendo ou não, é uma escolha que a gente está fazendo logo no começo do projeto para a gente não ter mudanças depois. E aqui a gente trouxe exatamente essa característica. Por exemplo, o vinílico, que nós estamos trazendo para a parte íntima dos nossos clientes, né, da casa. Então a gente precisa entender como que vai ser esse toque ao levantar à noite, a gente entender como que vai ser essa visualização do todo também. E o legal do Moodboard é exatamente que a gente consegue fazer substituições. Então a gente consegue testar cores, texturas, elementos antes de fazer qualquer decisão ou de fazer qualquer compra posterior. Então, por exemplo, esse verde a gente poderia estar trocando ele por uma outra tonalidade de acordo com a ideia de projeto. O azul que nós trouxemos para o quarto do filho poderia ser outro elemento, poderia ser o verde, poderia ser um laranja. Então a gente conseguir colocar tudo isso junto para o nosso cliente visualizar como um todo é entender todas essas características e que nosso projeto realmente ele tem esse caminhar confortável dentro de todo o espaço. E junto com o escritório nós temos a Casa Cura, que é a nossa loja de decoração, que a ideia é realmente fazer com que o nosso cliente já tenha desde a ideia de moodboard, do design de interiores até o vasinho colocado no lugar. Então aqui nós já apresentamos para o nosso cliente algumas características de ideias e decorações que a gente pode trazer para ele posteriormente. E a gente já vai inserindo o nosso cliente também dentro desse meio de arte, de coisas lindas e maravilhosas de decoração, que é o importante aqui para ele também, né? Para esses clientes, nosso acompanhamento de projeto veio desde a fase da fundação. Eles já estavam com a arquitetura pensada e já iniciando os processos de levantamento das paredes. E esse foi o momento perfeito para a gente começar a pensar de trás para frente. Eu falo que quando a gente pensa em arquitetura, a gente pensa de fora para dentro. Quando a gente pensa no interiores, nós precisamos pensar de dentro para fora. De dentro dos nossos clientes, das emoções, dos desejos, da funcionalidade, para assim a gente conseguir chegar numa estética. Para isso, a gente precisa pensar no timing correto também, para que a gente não tenha grandes modificações na arquitetura, ou para que depois que a arquitetura estivesse pronta, a gente não precisasse adequar uma função ou uma necessidade do nosso cliente por conta de uma construção já executada. A gente conseguiu pensar nas distribuições perfeitas para que a gente conseguisse ter a idealização final do uso do nosso cliente. Então, quando essa casa estiver erguida, nós pensamos em todos os detalhes para que a gente conseguisse fazer com que, na hora que ele fosse usar, ele tenha todas as funções necessárias e pensadas para ele. Então agora é hora da gente conseguir visualizar todos esses acabamentos em obra, em loco. A gente já falou com as meninas, a gente vai ver então se as nossas bancadas já estão instaladas e eu convido vocês pra gente conseguir ir juntos visualizar tudo isso. Gente, vamos lá, coloquei aqui pra vocês acompanharem esse processo aí também da gente chegar até lá e visualizar essa obra. E como eu disse pra vocês, a nossa obra já está em andamento, então nós já temos grande parte do processo encaminhado. Nós vamos entrar agora com a parte de marcenaria, a pintura já está tudo ok. E nós também temos a parte dos revestimentos que também já estão todos instalados. A gente vai dar uma olhada se as bancadas já foram instaladas. E vamos lá, né, gente? A ideia é essa. Como prometido, nós já estamos aqui em obra, nessa casa linda e maravilhosa, com 500 metros quadrados, para poder mostrar um pouquinho para vocês de tudo que a gente viu lá no escritório. E logo aqui na fachada, a gente já tem esse elemento que eu queria mostrar para vocês, que é a pedra madeira aplicada dessa forma mais irregular. Assim ela traz essa parte mais orgânica para fazer um contraponto com as linhas retas que a casa tem. E o mais gostoso é que é um elemento extremamente atemporal e que fique simplesmente incrível dentro das nossas composições. E o legal é que a gente trouxe ela não só aqui na parte da fachada, mas também na parte interna da casa. Então nós temos essa parede que dá a sensação de continuidade e amplitude para dentro desse visual.
E aqui nesse outro canto eu tenho 2 pontos muito legais para mostrar para vocês. Um deles é que todo esse revestimento que a gente está vendo aqui, ele foi pensado igualzinho eu mostrei para vocês dentro do Moodboard. Só que o diferente aqui é que nós não conseguimos notar, mas a textura deles muda, porque a partir desse momento nós temos o visual de uma área externa e aqui nós temos a área interna. Então nós mudamos a textura desse revestimento para a gente conseguir trazer essa versatilidade e funcionalidade para dentro do dia a dia. E um outro elemento muito bacana também para mostrar para vocês é que abaixo da escada nós criamos essa lareira super interessante também para conseguir trazer um ar mais aconchegante para os nossos clientes em breve. E notem, olha só, que nós temos essa parte das pedras replicada em outros lugares. Então lá na entrada nós temos aqui, e na parte da piscina a gente veio com esse revestimento também em pedra de novo para poder criar essa conexão com os espaços. E olha só como a regularidade das peças fica simplesmente incrível aqui na nossa área de piscina, olha isso. E aqui na área externa nós temos o aproveitamento total dessa área. Porque nós temos tanto no verão aproveitar a piscina, quanto no inverno essa Praça do Fogo, que nada mais é do que um espaço para você conseguir sentar, colocar uma lareira e a gente conseguir fazer um foguinho aí com marshmallows, olha só que bacana. Ficou muito em alta nesses últimos tempos essa Praça do Fogo e a gente veio e trouxe isso aqui para nossa cliente também. Além do que, naquele cantinho está sendo construído uma área de brincar para o filho do nosso cliente. Então a gente vai ter muitas funções aqui agregadas nesse quintal. Agora vamos ver se aquela bancada que eu comentei com vocês lá no escritório foi instalada. E não é que ela está instalada mesmo? Gente, ficou simplesmente incrível, porque a ideia aqui foi fazer com que esse banheiro fosse inteiro do mesmo revestimento, trazendo essa ideia de sweet living, que eu já venho comentando com vocês há algum tempo. Então os acabamentos que a gente trabalhou tanto nas paredes quanto no piso também vieram aqui para nossa bancada, e ela foi feita em porcelanato, assim como os mesmos revestimentos que nós temos aqui. Gente, tá incrível! E aqui em cima eu vou mostrar para vocês a parte íntima dos quartos. Vocês lembram daquele azul que eu mostrei para vocês no Moodboard? Pois é exatamente ele que está aplicado aqui no quarto do filho dos nossos clientes. E dentro do nosso projeto nós já especificamos, olha só, até o posicionamento das tomadas, dos interruptores. Notem que esse aqui está um pouquinho mais baixo, porque aqui vai a cama na Suite Master. Então a gente gosta de deixar ele um pouquinho mais baixo para o conforto na hora de apagar a luz enquanto a gente está na cama. E eu estou aqui no banheiro da Suite Master, onde vai em breve uma banheira. Já já nossos clientes estão por aqui. E vocês entendem a necessidade e a importância da gente criar toda essa ideia de projeto e ter essa participação não só das nossas escolhas, do que nós estamos propondo para o cliente, mas também da troca, né, do que o cliente consegue trazer para nós também de informações e complementar, porque no final das contas, quem vai viver dentro do espaço são eles. A gente fica como mediador para trazer realmente essa veracidade e a gente conseguir tirar do papel todas as ideias que nós trouxemos para os projetos. Olha aqui para a bancada da Suite Master, nós colocamos, olha só, essa beiradinha, que é super bacana também, onde a gente consegue ter uma área molhada em toda a bancada. Então dá uma olhadinha, ó, a gente tem ela de fora a fora nesse visual. E aqui nós utilizamos, olha só, nos banheiros, esse ralo linear, onde ele fica com o próprio revestimento colocado em cima dele. Então a água ela vai escorrer por esse vãozinho aqui, e aí sim a gente tem esse visual bem mais clean também. E esse foi mais um Na Paleta. Então não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever, compartilhar e ativar a notificação.